com vocês, meus amados, preciosos? Como vocês estão nesse dia? Vim compartilhar mais uma porção da palavra de Deus com vocês. Hoje eu quero falar a respeito de fé. Quero falar com você a respeito de esperança. Meus amados, aonde você deposita a sua fé? Aonde está a sua esperança? Todos nós dizemos que temos fé. Mas, amados, aonde está a sua fé? Muitas vezes a nossa fé, ela está ligada somente ao que nós podemos fazer, à força dos nossos braços. Outras vezes a nossa fé está ligada ao dinheiro, está ligada ao nosso trabalho, está ligada aos médicos, está ligada à nossa razão. A nossa fé, ela está depositada em vários lugares, mas não no lugar onde deveria estar. Hebreus 11:1 diz assim: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não existem. Amados, nós precisamos definir o que é fé e o que é razão. Amados, razão é que você pode fazer todas as coisas sem precisar de fé, sem precisar de Deus. Há uma batalha entre a fé e a razão. A razão é tudo aquilo que você pode calcular, tudo aquilo que você pode fazer, tudo aquilo que a sua mente prevê, sabe. Essa é a sua razão. É os seus pensamentos, é as suas convicções, aquilo que você crê, aquilo que você acredita. E muitas vezes essa razão que nós temos dentro de nós, ela limita a nossa fé. Fé é crer no que você não vê. Fé é acreditar que Deus está te protegendo no meio de uma pandemia. Fé é acreditar que a tua família está nos braços do Senhor. Fé é tudo aquilo que você não pode fazer, mas que você crê que Deus pode fazer por você. Mas quando nós analisamos a vida de Abraão, pensa você se colocando no lugar de Abraão. Deus pede para Abraão o seu único filho. Tudo que ele tinha de mais precioso naquela história ali de Abraão. Ele tinha um filho que ele demorou 25 anos esperando esse filho. Então chega a determinada época, Deus pede esse filho para Abraão. Pensa na luta que Abraão teve para entregar esse filho. Pensa na razão dizendo para ele: o que você está fazendo? Não está certo isso. É o teu filho, você ama ele. E ao contrário disso, a fé dizendo para ele que mesmo que ele tenha que sacrificar o seu único filho, ele sacrificaria pelo Senhor, e crendo que Deus poderia trazer esse menino do mundo dos mortos. Foi isso que moveu o coração de Abraão a tomar as decisões que ele tomou. Agora eu pergunto para você, o que a fé tem impulsionado o seu coração? O que a fé tem dito para você nesses tempos tão difíceis que nós estamos vivendo? Você precisa de uma fé, um tipo de fé que agrada a Deus. Um tipo de fé que crê que Deus está no controle de todas as coisas. Há um tempo desesperador, meus amados. Tem muitos que estão com medo de morrer. Há muitos que estão com medo de sair de suas casas. Há outros que não se importam, saem de casa e não se cuidam. E não têm esse desejo de se cuidar de si mesmo e da sua família. Amados, nós precisamos entender que nós temos que ter uma fé que nos sustenta no meio dos tempos mais difíceis. No tempo da enfermidade, no tempo da escassez, no tempo que você não está se dando bem com a sua família, no tempo em que as suas finanças estão abaladas, você precisa ter o tipo de fé que agrada a Deus. É crer naquilo que você não vê, que Deus pode transformar essa situação que você está vivendo e que você pode viver o melhor de Deus ainda na sua vida. A Bíblia diz aqui em Hebreus 11:6, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque todos aqueles que nele crê que ele é galardoador daqueles que o buscam. Amados, você precisa pôr sua fé em Deus. Você precisa crer no impossível. Você precisa crer que ele pode resolver essa situação difícil que você está vivenciando hoje. Você precisa de fé, mas não essa fé que você carrega, que você coloca ela em qualquer coisa. Você precisa da fé, aquela que você deposita no Senhor, aquela que você crê que Deus pode cuidar de todas as coisas, que Deus pode fazer você passar esse vale da sombra da morte. Querido, se você
olhar para outras histórias, se você vê a história de Davi, se você vê a história de José, se você vê a história de Esther, se você vê a história de Débora, todas as histórias que estão contadas na Bíblia são homens e mulheres que eles depositaram a sua fé em Deus. Eles creram que Deus poderia fazer eles superar aquela situação difícil. Queridos, coloque tua fé e tuas expectativas em Deus. É tempo de crer. É tempo de acreditar. E você precisa se aproximar de Deus. Aqui diz assim que ele é galardoador daqueles que o buscam. Eu tenho uma pergunta para você. O quanto você tem buscado Deus? O quanto você tem orado? O quanto você tem ido à casa dele? O quanto você tem lido a palavra dele? O quanto você tem se abastecido do que é de Deus? Queridos, você precisa de se aproximar de Deus. Amados, é chocante você ver que nessa pandemia as pessoas abandonaram as igrejas. As pessoas abandonaram a casa do Pai. Estão como filhos pródigos, presos em seus medos, presos em suas cadeias dentro das suas casas. E meus amados, você precisa entender que você precisa voltar para a casa do Pai. Você precisa estar perto do Pai, você precisa ouvir os ensinamentos do Pai, você precisa saber os princípios que regem o reino do Pai, você precisa de dar passos de fé. Mas eu quero desafiar você a procurar uma casa, uma igreja onde fale sobre o reino de Deus e você ir lá ouvir a respeito da palavra, você ir lá ouvir a respeito dos princípios do reino, você ir lá aprender sobre fé. Não a fé que todo mundo tem, mas a fé que agrada a Deus. Eu quero orar com você nesse dia. Eu não sei o que você tem passado, mas eu sei de uma coisa, você precisa de fé. E da fé que agrada a Deus, para que você possa ver coisas extraordinárias acontecer na sua vida. Vamos orar? Amado Deus e Pai, estamos aqui. Pai, são tempos tão difíceis, onde nós depositamos a nossa fé em tantas coisas, Senhor, na vacina, nós depositamos a nossa fé em médicos, nós depositamos a nossa fé em planos de saúde, nós depositamos a nossa fé em tantas coisas, Senhor, quando na verdade a verdadeira fé é aquela, Senhor, que crê nas coisas que não se veem. Nós não vemos Deus, nós não vemos Jesus, nem vemos o Espírito Santo, mas nós podemos crer que é eles que vão nos ajudar, que é eles que vão fazer o impossível acontecer na minha vida, é eles que vão trazer paz, é eles que vão trazer a verdadeira alegria, é eles que vai mover, Pai, tudo na minha vida. E eu preciso crer, e eu preciso acreditar que Deus está no controle, que Ele pode cuidar de mim, Ele pode cuidar da minha família, Ele pode cuidar de tudo que é meu. Fortalece a fé desse amado e dessa amada nesse tempo. Supra o vazio do coração deles, Pai. São dias difíceis, mas que com fé nós podemos, Senhor, superar todas essas coisas, meu Pai, em nome de Jesus. Amém? Queridos, beijo no coração de vocês, que Deus possa abençoá-los.